Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Dai Soriano e no nosso devocional de hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o ladrão arrependido na cruz, ao lado de Cristo. Cristo ministrava muito ao meu coração quando eu lia sobre essa passagem. Ele falava verdades lindas, então fique comigo até o final para a gente fazer o estudo da palavra de Deus. E é claro que o versículo do dia não poderia ser outro. Ele encontra-se ali no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42, que diz: Lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Pense comigo, o que aquele ladrão viu? Logo ele, que estava passando o dia mais triste de sua vida, que era o dia de sua condenação. Era o dia que finalmente sua luz se apagaria. Ele provavelmente devia estar suando frio, devia estar com medo, em completa agonia. Ele não tinha mais esperança. Trevas era só o que tinha dentro da alma dele. Nenhum raio de esperança raiava em sua alma. Não havia mais o que fazer. E ao chegar lá, ao lado dele, o que é que ele tinha ao lado dele na cruz? Um rei de pompa? Não. Tinha ali só mais um condenado, mais um homem em situação frágil, um homem que estava na mesma situação que a dele ou até uma situação pior. Estava pregado pelas mãos e pelos pés, com coroa de espinhos cravadas em sua cabeça. Ali já não tinha mais esperança. O que poderia acontecer para ele ali? Mas mesmo naquele lugar, Jesus o encontrou. Olha que ponto de encontro improvável. O Gólgota, lugar de caveira, lugar de morte, lugar de destino final. Aquele lugar cheirava a morte, já não tinha mais o que ser feito. Mas até ali, Cristo o encontrou. E diante das trevas da morte, a luz da vida raiou na alma daquele ladrão. Ela não só raiou, mas ela explodiu na alma daquele ladrão. E no ato de fé, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu em Jesus o Messias prometido, o que haveria de ressuscitar e reinar. E ele clama: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Como é que uma pessoa vai pedir a outra que está em situação pior do que a dela, morrendo também, para lembrar? Quando entrares em teu reino, ele teria que crer. Esse pedido dele demonstrou que ele estava crendo. Ele dizia através desse pedido: eu creio que tu irás ressuscitar. Eu creio que a morte não irá te deter. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que irás reinar. Então lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Essa situação só nos mostra que não importa onde a gente está, não importa o lugar em que a gente se encontra, não importa se é vale de sombra de morte, não importa, o Senhor vem ao nosso encontro, não há como fugir do olhar do Senhor. No Salmo 139 é dito que se a gente fizer nossa cama na sepultura, se a gente subir ao céu, se a gente for ao mar, não importa para onde a gente for, o olhar do Senhor nos encontrará com seu olhar de amor, redentor e salvador. Ele virá a nós para nos resgatar, assim como foi com aquele ladrão. E esse encontro com Cristo promoveu a atuação do Espírito Santo. Naquele lugar de trevas, naquele lugar de caveira, o Espírito Santo começou a atuar. Como atuou no início da criação, quando a terra era sem forma e vazia, que ele pairava sobre a terra sem forma e vazia. Ele começou a pairar naquele lugar e começou a mover no coração daquele homem e convenceu aquele homem do pecado. E aquele homem pôde reconhecer que aquela sentença era justa, porque os seus atos mereciam aquela condenação. Os seus atos realmente mereciam aquela crucificação. E ele realmente confessou, ele se arrependeu. E Cristo prontamente emanou vida para ele. Cristo prontamente olhou para ele com aquele olhar de amor, porque Cristo viu virtude sair dentro dele. Cristo olhou para ele com aquele olhar de amor e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Emana a vida da vida de Cristo para nós. Nem a morte pode deter a vida, nem a morte pode deter nosso Salvador. Ali, diante da morte, ainda assim, saiu virtude dele para aquele homem, saiu vida para a vida daquele homem, saiu salvação. E diante daquelas trevas da morte, a luz da justiça brilhou na vida daquele homem. E ele pôde perceber, por experiência própria, que nem a morte, nem a escuridão, nem as trevas é escura para o Senhor. E aquele que ele conheceu e desejou na cruz, iria abraçar-lhe e recebê-lo na eternidade. Cristo ministrava no meu coração que nós estamos representados naquele ladrão. Eu e você, nós também estamos representados naquele ladrão. E igual aquele homem, nós também estávamos condenados por causa dos nossos atos. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Nós estávamos na completa escuridão do pecado e não havia um raio de salvação dentro da nossa alma. E o amor de Cristo nos encontrou. E o Espírito Santo começou a mover dele na nossa vida. O nosso encontro com Cristo nos possibilitou reconhecer nosso pecado e a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. E pela fé, ultrapassando a visão natural e as circunstâncias, nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador e reconhecemos que Ele reina soberano sobre todo o universo. Nós cremos que a morte não pode detê-lo e nós confessamos nosso pecado e nos arrependemos. E assim como aquele ladrão na cruz, nós morremos para o pecado, sendo crucificado com Cristo. Como diz Paulo em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo.
Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Assim como aquele ladrão, nós também fomos crucificados com Cristo. Assim como aquele ladrão morreu com Cristo, nós também morremos com Cristo para o pecado, sendo com ele crucificado. E assim como Cristo olhou para ele com aquele olhar de amor, sussurrou para ele, hoje estarás com Cristo no paraíso, ele também sussurra para nós e cumpre essa promessa em nossa vida. Pois quando morremos para o pecado, nós somos imediatamente transportados para o reino de amor do Senhor, como dito em Colossenses 1,13. Pois ele mesmo os resgatou das trevas e transportou para o reino de seu Filho amado. O próprio Deus nos resgatou do pecado, das trevas do pecado, e nos transportou para o reino de Cristo. Ou seja, igual aquele ladrão, nós morremos com Cristo, sendo com ele crucificados. E ao morrer com Cristo, nós imediatamente ressuscitamos no reino de amor do Senhor. Que este também seja o desejo do nosso coração, assim como foi o desejo do coração do ladrão, ser lembrado por Jesus, ser reconhecido por ele, que esse também seja o desejo do nosso coração. E que a luz de Cristo ela resplandeça em nós e brilhe em nós e através de nós, e que nós venhamos pela fé viver a vida de Cristo em nós, testemunhando com a mesma força de fé e ousadia que aquele ladrão transformado. Essa foi a mensagem que Cristo colocou em meu coração, para que a gente compartilhasse, para que a gente estudasse junto, verdades ministradas de vida, de arrependimento, de transformação, de encontro com o Senhor. Que o Senhor venha falar com você através dessa mensagem, assim como falou comigo. Que Ele também me enche o seu coração. Eu agradeço a você por ter ficado comigo até aqui. Fica na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.